Capítulo 41. Ainda tínhamos latas da tinta spray da Agatha, e pintei, Mother of all bombs, mãe de todas as bombas, na lateral da engenhoca. Demoramos cerca de 5 horas a terminar de construir o lançador. Brandon apontou que MOAB, na verdade, significava Massive Ordnance Air Blast, explosão aérea de munição maciça, mas o seu irmão disse: não sejas esse tipo. Não importa, disse Brandon. O nome ainda está errado. Quando dizem, mãe de todas as bombas, querem dizer uma bomba gigante. Não seja lá o que for esta coisa. Devias chamar-lhe o frango bomba ou algo assim. É tarde demais, eu disse, indicando a tinta spray. Já lhe dei nome. Além disso, eu gosto do nome. É um jogo de palavras. Bem, eu vou chamar-lhe o frango bomba quer gostes, quer não, declarou Brandon. Eu tinha descoberto algo interessante enquanto construía o dispositivo. Isto devia ter sido óbvio mais cedo, mas nem sequer me tinha ocorrido. Na safe room, todos os meus sticks de dinamite eram inofensivos. Eu podia tirá-los, e no status tinham inerte enquanto em safe room, seguido por um parênteses que indicava o seu status real. O seu status ainda fazia a contagem decrescente enquanto era manuseado, e eu não queria tentar o destino o suficiente para descobrir o que aconteceria quando esse status chegasse a 0, mas eu estava relativamente certo de que não explodiria. Brandon recuou agora, a admirar o nosso trabalho. Tu achas mesmo que isto o vai matar? Ele perguntou, de repente sério. Nem pensar, eu disse. Aquela coisa é de nível 93. Não vai gostar muito disto, mas não há maneira de ser suficiente. Os bebês, no entanto, vão abrandá-lo. Brandon deu-me um olhar azedo. Se não o vai matar, então por que é que estamos a fazer isto? É tudo parte do plano, eu disse. Espera. Qual é, exatamente, o plano? Ele perguntou. Ele acenou para minha engenhoca. Eu pensei que este era o plano. Como eu disse, faz parte, mas não é tudo. Eu não te posso contar o resto, eu disse, a apontar para o teto, que se tinha tornado o gesto universal para, os idiotas estão a ouvir. Como este esquema envolvia usar um exploit do Dungeon, eu queria mantê-lo na minha cabeça. Nem sequer Donut sabia a extensão total. Mordecai disse-nos que os espectadores não conseguiam ver os nossos chats privados, mas a Borante e a IA do Dungeon conseguiam. Eu não queria arriscar que eles mudassem as regras no último segundo. Porque isso seria mesmo uma chatice. Não que eu fosse viver o tempo suficiente para me queixar disso. Precisávamos de entrar em segurança no corredor. Portanto, o primeiro componente deste esquema insano era também uma das partes mais aterrorizantes. A minha primeira sugestão foi esperar que os grubes se reagrupassem e se aproximassem o suficiente para o elemental da raiva ir caçá-los novamente. Mas os grubes eram dolorosamente lentos, e cada vez mais deles estavam a atingir a fase de pupa, o que significava que já não se moviam. Imani apresentou uma solução ousada. Por que é que não abrimos simplesmente a maldita porta? Ela disse. Isto foi há horas, logo quando começamos a construir a MOAB. Todos olhamos uns para os outros. Eu percebi imediatamente o que ela estava a dizer. A ideia era horrível, mas ela tinha razão. Estávamos numa safe room. Os mobs iriam teletransportar-se. Não para muito longe, de acordo com Mordecai, mas seriam ejetados. Bem, merda, eu disse, a pousar o meu rebitador Goblin. Talvez nem precisemos de construir esta coisa. Então, testamos. Movemos toda a gente para o outro lado do restaurante, perto da entrada dos quartos para dormir. Eu não sabia o que tremia mais, eu ou a porta. Se estivéssemos errados sobre isto. Eu aproximei-me, e hesitei ao estender a mão para a saída. No momento em que rodei o puxador,
A porta irrompeu para dentro, e uma garra gigante agarrou-me, vindo à minha cara enquanto eu voava de volta para a sala. Tum! O som do monstro a teletransportar-se para longe era estranho, como o de um gerador elétrico a ligar-se. Santo Deus! Resultou, eu disse, a sentar-me. Os meus olhos procuraram no mapa, à procura dele. Eu não o via em lado nenhum. Mas um momento depois, o meu alívio transformou-se em pavor quando vi o ponto a disparar em nossa direção. Tinha vindo do corredor principal. Merda, ele está mesmo a correr. Ele lembra-se de onde estamos. Mantém a porta aberta, disse Imani. Vê se o dungeon o manda para mais longe desta vez. Ou se ele aprende. Demorou talvez 90 segundos até ele entrar novamente no nosso corredor. Ele matou quaisquer grubes porque passasse, mas parecia ignorar os que estavam na fase de pupa. Ele rugiu e guinchou, veio até a porta, e mais uma vez tentou agredir-me. Novamente, ele teletransportou-se para longe. Desta vez, veio de outro corredor, mas parecia ter sido teletransportado para o corredor principal. Tentamos várias vezes. De cada vez, o elemental demorava entre 75 a 120 segundos a regressar. Era claro que o monstro era pouco inteligente, nada mais do que a personificação da raiva de um só propósito. Acabamos por fechar a porta, não querendo criar mais cadáveres de Grub. Eu suspirei, voltando a trabalhar na MOAB. Agora, horas depois, era finalmente hora de pôr a minha ideia à prova. Eu estava menos confiante nisto do que na ideia da fortaleza portátil. Naquela altura, eu sabia que enfrentávamos um mob destinado a ser morto. Isto era diferente. Isto era algo destinado como uma ação punitiva, um castigo. Não era suposto ser justo, ser sobrevível. A Chopper zumbia alegremente, apontada diretamente para a saída da câmara. Com o sidecar de Donut, era muito grande para passar pela porta. Fomos forçados a removê-lo. Em vez disso, adicionamos o trailer de bicicleta recém-construído, fixando-lhe a alta MOAB e adicionando o assento igualmente alto para Donut atrás do lançador. Ela teria que se agachar para podermos sair da sala. Ela estava sentada lá agora, virada para trás, com uma expressão de sombria determinação na sua cara peluda, como uma artilheira de cauda num bombardeiro da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que gosto mais de frango-bomba também, anunciou Donut. Tarde demais, eu disse. Eu assente para Imani, que estava à porta, pronta para abrir. Ok, ela disse. Vou contar de 3 para baixo. Donut, todos no universo estão a assistir isto. Acabei de atingir 1 trilhão de visualizações, Cal. 1 trilhão. Concentra-te, Donut, eu disse, sem me dar ao trabalho de usar o chat. Imani puxou a porta para abrir. O massivo e aterrorizante elemental da raiva investiu, e como sempre, teletransportou-se para longe. O espaço que ocupara tremeu, a estalar como ar superaquecido. Eu empurrei com força os pedais da bicicleta, e nós corremos para o corredor. Tudo aqui estava enegrecido e transformado em cinzas. Cheirava a lixo a arder, a fazer-me lembrar a câmara do acumador. Não havia sinal dos carros do comboio ou das restantes cadeiras de rodas e andarilhos que tinham sido abandonados. A única coisa que tinha sobrevivido era o longo comprimento de 90 metros da corrente mágica e brilhante, que eu tinha agarrado mais cedo. Atrás de mim, Imani bateu a porta. Eu pedalei pelo corredor, a rodar o acelerador. O trailer foi construído usando pedaços partidos de madeira, e as rodas sobressalentes da Chopper que tínhamos saqueado dos goblins. Eu mal conseguia sentir o seu peso. Rangia alto, mas não saltava sob a pressão da MOAB. Passamos a interseção próxima e aumentamos furiosamente a velocidade até chegarmos à seguinte, a mais 200 metros de distância.
Posicionamo-nos de modo a ficarmos de frente para este novo corredor, e esperamos. Ponto.